Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, podcast mais firmeza da internet. Vamos começar o nosso 25º episódio, A Vida Depois do Tombo, de Paulo. A vida depois do tombo. Todos nós passamos por momentos em que somos tombados pela vida, porque a vida, ela tem dos seus tombos. E o que acontece? A gente tomba, cai, levanta e segue a vida. Mas a vida, naturalmente, ela vai ser afetada por essas quedas que a vida nos dá. Porque os tombos, eles não acontecem por acaso. Tanto no literal, a gente tem aprendizados com isso quando a gente cai, ou a gente aprende a prestar mais atenção por onde pisa, ou aprende que as pessoas não nos respeitam e vão rir de nós, ou a gente aprende sobre a empatia das pessoas em nos ajudar a levantar. E também, se a gente falar dos tombos mais simbólicos, a gente vai perceber que também eles nos ensinam muitas coisas e muito mais do que os tombos literais, né? Então, quando a gente cai na nossa vida, é pra gente se levantar mais forte, pra gente seguir mais maduro, com mais aprendizado. Então, a gente vai entender isso a partir da vida de uma pessoa para ver a transformação depois de um tombo. Paulo de Tarso. Mas primeiro, quem foi Paulo? Para quem não conhece, Paulo, ele foi um dos apóstolos de Jesus. Na verdade, eu acho que ele foi o último apóstolo, se a gente for parar para pensar da instituição dos apóstolos daquela época mesmo lá de Jesus. Mas antes de falar de Paulo, a gente tem que falar sobre Saulo, que era quem ele era antes desse tombo. O tombo foi tão marcante que até de nome ele trocou. Saulo de Tarso, ele era um fariseu, ele era um homem muito estudado, um religioso fervoroso, e ele era um praticante assíduo assim, da religião. Então, para ele, a vida dele ela era muito, muito clara. Ele era um cara inteligente, politicamente ele era conhecido na época também. E a gente vai ver como que ele se dedicava àquilo. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho do episódio que na Bíblia, no Novo Testamento, na verdade, ele é um dos caras que mais ficou marcado, porque ele escreve a maioria dos livros que estão no Novo Testamento da Bíblia, só para a gente ter uma noção de como que ele foi relevante realmente. E para o Evangelho, ele é um dos principais missionários da época, uma das pessoas que vai, depois de Jesus, que vai dar assim a continuidade para o Evangelho. Ele é um dos precursores assim do evangelismo para além daqueles muros. A gente vai perceber como que ele começa as viagens missionárias e como que ele tem muito a ver daquilo que a gente vê hoje no mundo. Então, até para chegar o Evangelho no estado em que está hoje, muito dele começou com Paulo também, naquele movimento que ele fez, e a partir da influência que ele teve, ele influenciou outras pessoas a seguirem também nessa vida aí. Isso tudo também a partir do tombo, mas antes do tombo, ele era um perseguidor dos cristãos. E a gente vai ver que até num episódio muito marcante, que foi na morte de Estevão, que foi considerado o primeiro mártir, um dos primeiros mártires assim, da história, a gente vai ver que Paulo ele consentiu. Então, na verdade ainda era Saulo, né? Então a gente vai ver aqui no livro de Atos capítulo 8, os primeiros versículos, falam assim: E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão no caso. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava a igreja, vou repetir, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Então a gente vê que Saulo ele era o terror da igreja primitiva, o terror da igreja daquela época em Jerusalém, da Judéia, Samaria, por onde ele viajava para fazer esse escarcéu assim, com o povo. Então a gente percebe como que ele era um cara dedicado nesse trabalho de perseguição. E agora a gente vai falar sobre o tombo dele, né? Porque o episódio é para falar sobre a vida depois do tombo. Então, só para a gente se situar do antes do tombo, esse era Saulo, um cara terrível que perseguia a igreja, e em determinado momento ele vai ter um tombo literal, mas também um tombo que vai mudar radicalmente a vida dele.
Isso a gente encontra na Bíblia também, no livro de Atos, no capítulo 9, do 1 ao 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste pelo caminho, quer homem ou quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu. Vou resumir aqui o que eu já li até agora. Ele queria perseguir o povo, só que para isso ele precisaria de liberação, para fazer uma perseguição legal. E ele foi e pediu cartas para fazer essa viagem até Damasco. E ele pegou e seguiu para Damasco para fazer essa viagem e tinha a liberação para trazer preso quem ele encontrasse de cristão nesse caminho, seja homem, seja mulher. E aí ele foi, e no meio dessa viagem, ele teve um encontro assim, com uma luz, como a gente falou, né? Subitamente cercou o resplendor da luz do céu. E a gente vai começar a falar agora sobre esse tombo literalmente de Paulo. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Então a gente percebe como que foi uma experiência doida que ele viveu. Porque ele estava viajando, e do nada uma luz desce sobre ele, sobre todos que estavam viajando com ele, e aí ele cai por terra. Então na capa do episódio tem até lá a foto dele jogado no chão, perto do cavalo dele. Eu imagino que ele estava de cavalo, aqui a gente não tem esse detalhe, mas enfim. E aí ele cai por terra, né, e ele conversa com a voz que vem do céu. E aí a voz fala justamente sobre essa perseguição, que ele estava indo lá com água na boca, né, para perseguir, sangue nos olhos, para fazer aquilo que ele gostava de fazer, que era perseguir os cristãos. E aí ele tem esse encontro com quem ele vai dizer que é Jesus depois. Aqui nesse trecho não está explícito, mas Saulo ele vai dizer que é Jesus. E aí tem esse encontro que vai mudar radicalmente a vida dele. Primeiro porque ele já atrapalha a viagem, porque ele ficou cego, então para ele recuperar desse estado, ele recebe as instruções aqui da voz, e também aí ele vai se encontrar com Ananias, vai ter todo um rolê para ele recuperar a visão, e a partir desse momento ele passa a ser Paulo. Esse tombo aqui literalmente é o primeiro encontro que ele vai ter com Cristo, e a partir disso vai começar uma aventura na vida dele. E aí o que acontece? Esse tombo, a gente está falando do tombo literal, quando ele teve um encontro com a luz, caiu e levantou e ficou cego, passou 3 dias assim, recuperou a visão, e depois dele ter recuperado a visão, a gente começa a ver o resultado desse tombo, do tombo já simbólico, porque Paulo, como a gente falou, Saulo, ele era um perseguidor da igreja, ele era um cara que ele era perverso, ele gostava de fazer o mal para as pessoas, até porque ia contra a filosofia, né, aquilo que ele acreditava, a posição política dele, religiosa. E aí, em nome disso, ele entendia que era certo fazer o que ele fazia, até ter um encontro com Jesus. E a vida dele vai mudar radicalmente depois desse tombo. Por quê? Porque de perseguidor, ele vai passar a ser um dos cristãos. Então ele vai ser perseguido. E a gente vai perceber como que esse tombo, esse encontro, essa transformação, vai trazer na vida dele uma mudança que vai fazer com que ele passe, ao invés de calar, silenciar os cristãos que propagavam o evangelho de Cristo e viviam aquela vida, ele vai passar a viver a mesma vida e propagar o mesmo evangelho. Então é muito interessante como que acontece isso na vida dele. E aí, no Novo Testamento, a gente vai ver as cartas deles, e também vai ver no livro de Atos
as primeiras viagens missionárias deles, então é muito legal da gente, para quem quiser acompanhar a história de Paulo, que é uma história muito intensa, muito cheia de detalhes, são muitas viagens, e no Novo Testamento, né, a Bíblia ela traz muitos detalhes assim, das viagens, das experiências, as pessoas que ele encontra. E aí, só resumindo, né, ele vai fazer essas viagens, ele vai passar a ser um outro homem, aquele homem que perseguiu os cristãos não existe mais, agora existe um cristão. O Saulo de Tarso não existe mais, agora é Paulo, o seguidor de Cristo. E aí, dentro dessas histórias, tem um episódio que mostra muito bem esse momento de como que ele vai testemunhar dessa transformação que ele viveu. A gente vai ver que é quando ele é preso, e aí ele vai se defender e está diante de uma audiência com o rei Agripa. A gente vê lá em Atos 26. Eu vou ler aqui pra gente. Depois, Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo estendeu a mão em sua defesa e respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Só lembrando aqui que Paulo ele era um desses aqui. Então, nesse momento, ele está do outro lado. Aquela pessoa que já julgou, que já perseguiu, agora está sendo julgado e criticado, perseguido, sendo caluniado por esse mesmo povo que ele já pertenceu. Sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Então a gente vê aqui que ele mesmo fala, ele está falando isso para um rei, né? Da minha vida todo mundo conhece, então sabe como eu era desde jovem. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Ele usa essa palavra, a mais severa seita da nossa religião, ele viveu fariseu. Então, realmente, a vida dele era voltada para aquela religiosidade. E ele se dedicava para aquilo. E ele era um cara muito, muito inteligente, muito influente. Então, a gente percebe que o estrago que realmente ele poderia fazer e fazia. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Vou pular aqui um trecho. Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então a gente vê aqui que ele fazia questão de se mostrar favorável à morte dos cristãos. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então a gente vê que ele fazia questão até de viajar, de ir para outros lugares para fazer esse trabalho de perseguição. E continuando, sobre o que? Indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos das trevas, os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Então a gente vê o quê? Paulo está se defendendo diante do rei, nessa audiência, e ele vai contar
como que a vida dele foi totalmente transformada. Ele conta quem ele era antes, que ele era fariseu, que perseguia a igreja, que vivia dentro daquela religião, como ele fala, né? A mais severa seita da religião farisaica. E aí depois ele conta que numa viagem dessa de perseguição, ele tem um encontro com Jesus, e nesse mesmo encontro, Jesus ele já chama ele para essa nova missão. A gente vê aqui ele relatando as palavras, a conversa que ele teve com Jesus naquele momento em que ele estava caído, estava cego, e a partir daquilo ele já levanta, e como ele fala, ele não foi desobediente àquela experiência, aquela visão celestial, aquelas palavras que Jesus falou para ele, e a partir daquele momento ele passa a ser um anunciante daquele evangelho que transformou a vida dele também. Continuando aqui a leitura. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Como eu falei, ele era um cara muito inteligente, muito estudado, e as pessoas sabiam disso. E o tanto que o cara tá falando, tu estudou tanto, tá ficando doido. E ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um sã juízo. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Prove a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje estão me ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Então aqui o rei mesmo entendeu: Paulo, ao invés de tu tá te defendendo, tu tá tentando me convencer também ao cristianismo. E Paulo falou: prove a Deus também, por pouco ou por muito, não só tu, mas todo mundo que está ouvindo aqui. Então ele realmente, como a gente viu na época em que ele era fariseu, que ele estava fazendo aquele trabalho de perseguição em nome da religião, ele era um cara muito engajado naquilo que ele acreditava. Ele tinha muita convicção, muita determinação em fazer as coisas que ele realmente acreditava. E a partir do momento em que ele tem um encontro com Cristo e passa a ser um cristão, ele vai se dedicar naquilo também. Porque quando Cristo ele entra na nossa vida, já trazendo para os nossos dias, ele transforma a nossa vida, mas também ele não mexe na nossa personalidade em algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente vê a determinação de Paulo. Ele continua um cara determinado, só que agora com uma outra mentalidade. Ele passa por um processo que a gente chama de metonímia, que ele tem uma transformação de mente. Por quê? Porque no tombo que ele teve, não ficou só cego, ele não teve só aquela experiência de conversar com Jesus, com a voz de Jesus. Ele teve também um momento de rever todos os conceitos, tudo aquilo que estava movendo ele até então. Então a gente vai perceber como que isso teve transformação na vida dele, como aquilo afetou ele para quem ele viria a ser depois daquilo. Então a gente percebe como que realmente é uma mudança radical. E Paulo, ele passa a viver uma vida totalmente diferente, uma vida totalmente transformada. E aí aqui nesse momento ele está diante de um rei, e que a gente vê que não é um ambiente tão estranho para ele, porque ele sabe falar bem, ele fala vários idiomas, ele realmente ele passeava por esses espaços políticos, porque ele era um homem que tinha um trabalho voltado também para política, dentro da religião, ele era um cara influente. Então a gente percebe que, mesmo tendo tudo aquilo favorável a viver a vida que ele já vivia, aquele encontro do dia em que ele foi tombado foi um encontro totalmente determinante para ele mudar o estilo de vida dele. E aí o cara falou: tu estudou tanto, tá ficando louco, as pessoas não reconheciam mais ele, tu tá falando de Jesus, tu tá defendendo Jesus, tu tá tentando fazer com que a gente acredite nisso que tu tá falando. E Paulo, ele sabia que realmente era loucura. Tipo, naquele momento ele estava são, mas ele reconhece que de certa forma é loucura. Porque ele fala lá em Coríntios, a primeira carta que ele escreve para o povo de Coríntios, no capítulo 2, 14 e 15, ele diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
Então Paulo mesmo ele vai concluir que aquilo que ele julgava nos cristãos, que ele achava que era errado, ele vai entender que realmente é uma verdade que não tem como explicar. Para quem não entende, é uma loucura. E aí, porque se discerne espiritualmente. Então, no mundo espiritual, ele é um mundo que fica à parte do mundo natural, mas que ao mesmo tempo acontece paralelamente. Então, são coisas diferentes, mas que acontecem junto, ao mesmo tempo. E aí, Paulo ele entende que para um homem que é só natural, que não entende das coisas espirituais, aquilo é totalmente loucura. E hoje em dia a gente pode participar da mesma forma, né? Porque a gente, assim como Paulo teve uma vida totalmente transformada, nós também podemos ter. Então, aquele que já é cristão, que já tá nesse passo, né, de se tornar um cristão, de entender melhor das coisas do Evangelho, ele vai começar a entender e aquilo para ele vai fazer muito sentido porque ele vai entender aquilo que se discerne espiritualmente. Mas para quem conhecia essa pessoa antes, assim como quem conhecia Saulo, as pessoas acham que é loucura porque é uma transformação muito radical, é uma mudança muito radical. E para quem não entende, as pessoas acham que realmente a pessoa está ficando doida, está acontecendo alguma coisa porque são mudanças que são perceptíveis. Claro que existem diferenças, tem pessoas que se empolgam, que se emocionam, mas aqui a gente está falando de uma experiência pessoal. Então é difícil até da gente dizer o que é verídico ou não, porque cada pessoa sabe daquilo que está vivendo, daquilo que está experimentando dessa nova vida. E eu falo por mim mesmo, porque, por exemplo, eu nasci em um lar cristão, assim como Saulo, né? Saulo ele nasceu, cresceu daquela religião farisaica, só que depois ele foi transformado. Eu não, eu já nasci num lar cristão, cresci num lar cristão, e a partir do momento em que eu comecei a me entender, eu tive esse encontro com Cristo de outra forma, graças a Deus não precisei ficar cego por vários dias e nem muito menos cair, ser tombado. E aí mas ao mesmo tempo, esse tombamento ele vem no sentido simbólico para todos nós, porque é o momento em que a gente é confrontado no sentido da nossa vida, sabe? A gente é questionado com a nossa existência, o que a gente vai fazer com a nossa personalidade, com nossos pecados, com a nossa própria necessidade de Deus. São coisas que confrontam qualquer ser humano em algum momento da sua vida. E aí tem pessoas que têm esse encontro com Cristo e realmente percebem que a vida ela passa a ser melhor, passa a fazer mais sentido a partir disso. E isso é uma transformação que ela chega para muita gente. E para muitos não chega dessa forma, mas chega, por exemplo, através de experiências mais, digamos assim, o evangelho que Paulo ele passa a pregar é um evangelho que também transformou a vida de muitas outras pessoas que talvez acreditavam que o evangelho era engano ou acreditavam que outras religiões era aquilo que realmente a pessoa seria satisfeita. E aí as pessoas começaram a entender, a partir do que Paulo pregava, que o evangelho ele não era aquilo que eles acreditavam e que era poder de transformação e que as pessoas poderiam ter a vida transformadas e muitas delas queriam realmente ter a vida transformada e tinham. Então, pra gente, passa a fazer sentido a partir do momento em que a gente conhece Cristo, seja através de outras pessoas, ou seja, em contatos diretos, pessoal, porque isso também acontece ainda nos dias de hoje. Pessoas têm experiências diretas assim com Deus, e são coisas que são incontestáveis. Talvez quem não presenciou, no caso de Paulo, que ele tinha testemunhas na viagem, né? Mas para quem não presencia, a gente vive coisas com Deus que só a gente sabe. Eu falo isso por experiência própria mesmo, assim, porque várias vezes eu fui confrontado dentro da minha vida pessoal por coisas assim que eu não consigo nem ainda não compartilhei ainda com ninguém, assim, por exemplo, algumas histórias, mas que isso trouxe transformação para minha vida. Porque a vida depois desse encontro com Cristo, desse confronto, ela faz com que a gente reflita. E quando a gente parar para refletir, a gente entende como que às vezes a gente não está vivendo do jeito certo. A gente vive, por exemplo, uma vida que não beneficia a gente, uma vida que não traz satisfação, que não traz plenitude, que a gente não se sente completo, porque justamente o ser humano ele tem uma necessidade de Deus que vai muito além da salvação, da questão. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui para explicar, mas assim,
a gente tem uma necessidade de Deus, além da salvação que todos nós precisamos, que é a salvação em ter os pecados perdoados e ter direito à vida eterna, que a gente perdeu com o pecado. Inclusive, em outros episódios aqui eu falo sobre isso, sobre essa necessidade do homem de Deus, necessidade que o homem tem de Deus, mas também a gente tem uma necessidade que a gente vai preenchendo com Deus a partir do momento em que a gente passa a ter uma relação com Ele, um relacionamento que a gente passa a ter, a querer mais. A gente entende como que aquilo é benefício para a gente agora, na nossa vida real. E isso faz com que a gente vá vivendo transformação, que é aquilo que Paulo experimentou. E muitas das vezes a gente vai viver uma vida de uma certa forma, achando que aquilo tá bom daquele jeito, porque a gente não tem outra perspectiva. Paulo, para ele, até aquele momento, aquela era a vida que ele queria viver, que fazia sentido para ele, ele vivia. Mas a partir do momento em que é apresentado para ele uma outra proposta, ele passa a entender que tem muito mais para ele do que aquilo que ele já estava experimentando, e que para ele valeria muito mais a pena. Então a gente percebe que não é apenas uma questão de teoria, é muito questão de prática mesmo. O Evangelho em si, ele traz transformação. A gente vê Paulo sendo um novo homem, porque quando a gente é tombado, a gente é mudado de vários sentidos. Então, eu não sei se... Eu não tenho, assim, o fechamento da história, eu esqueci agora a palavra, fala um enredo final, porque na verdade eu só queria trazer a história de Paulo, eu queria contar um pouquinho sobre a história dele, sobre essa mudança que ele viveu, e dizer assim, que para quem quiser viver também esse tipo de transformação, uma transformação intensa como a que ele viveu, eu não vou falar tanto de mim, porque o foco aqui foi mais ele, mas assim, quem quiser viver uma experiência assim, doida, como a que ele viveu, de transformação, de mudança radical, isso está disponível para todo mundo. Mesmo que a gente não tenha escolha de buscar, por exemplo, como ele não teve essa escolha, só chegou para ele aquela luz, a partir do momento que ele escolheu viver a mudança. Mas a gente pode escolher, por exemplo, pedir para Deus experiências mais ou menos como essa. Experiências assim, de confronto, onde a gente vai passar a entender o que a gente não entendia, passar a ver coisas que a gente não via, passar a viver coisas que a gente nunca viveu. E isso é real. Por mais que a gente esteja contando uma história de alguém que já morreu, de uma história que já faz muitos anos, mas isso, a gente está falando de um evangelho vivo e de um Deus que está mais vivo ainda, né? Que é um Deus que ele é sempre eterno, que ele nunca vai ter fim. Ele é mais do que eterno. Então a gente entende que isso é totalmente possível para qualquer pessoa que queira viver transformação, que queira viver uma novidade de vida. Então fica aqui essa história, um exemplo e talvez uma inspiração para quem quiser viver uma vida nova. Esse foi o episódio de hoje, a gente se ouve nos próximos episódios.